RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, boa noite. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua rádio de Cabo Verde. Começamos com os títulos. Direção da Região Sanitária de Santiago Norte reúne delegados da saúde e técnicos de várias estruturas da região para, em conjunto, traçarem e analisarem os casos de aumento da dengue. O Grupo Parlamentar do PCV, em jornadas centralizadas no fogo, considera que a saúde e as evacuações na ilha estão de rastros. Boa noite, vamos ao desenvolvimento. A Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, encontra-se em São Nicolau, mais precisamente no município da Ribeira Brava, para avaliar os estragos provocados pelas recentes chuvas, com destaque para o cais de pesca da Preguiça. Em direto deste jornal temos a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva. Não estamos a conseguir o contacto neste momento para o direto com a Ministra. Vamos tentar, outro número para ver se conseguimos aqui em direto no Jornal da Noite. Uma breve entrevista com a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, para nos falar sobre o ponto da situação dos prejuízos provocados pelas recentes chuvas, com destaque para o cais de pesca. Então vamos ver se é possível agora falar com a Ministra Eunice Silva. Portanto, ao que parece, já temos em direto a Ministra das Infraestruturas, a quem cumprimentamos. Boa noite, a Senhora Ministra Eunice Silva. Sim, sabemos que está em São Nicolau para avaliar, portanto, os estragos provocados pelas chuvas na localidade de Preguiça, mais precisamente no cais de pesca. Nós gostaríamos de saber, portanto, quais são os estragos e o que o Governo pretende fazer. O Governo esteve e está atento à situação ocorrida um pouco pelas ilhas, e em particular aqui no caso da Ribeira Brava, e nós, face à destruição que houve do cais, nós tivemos que vir no primeiro voo e cá estamos. Esta tarde nós visitamos o cais e estamos acompanhados de uma equipa técnica, de técnicos que lidam com obras marítimas, para fazer esse diagnóstico e avaliar a situação e propor tecnicamente e financeiramente aquilo que são as opções para a situação que nós temos. Para quando? Para o Governo, nesse caso. A equipa está cá até quinta-feira, que é o próximo voo. Nós vamos estar aqui e pretendemos levar já a proposta em mãos para o Governo. E nós vamos estar confrontados com duas situações. Porque a destruição que ocorreu, especificamente no alargamento do cais antigo. Quando eu digo antigo, estou-me a referir a um cais do tempo colonial. Então, fez-se, há cerca de 20 anos atrás, fez-se o alargamento do cais para que o cais pudesse receber, os barcos de menor porte pudessem atracar. Infelizmente, o cais não resistiu a essa tempestade, foi o Padilhas. Toda a parte nova, construída há cerca de 20 anos, foi completamente engolida, se me permite esse termo. Portanto, não temos a parte construída mais recentemente. Daí que os técnicos vão avaliar e propor ao Governo, numa perspectiva emergencial, porque lá também há uma atividade pescatória permanente, há gente que vive daquilo, e numa perspectiva mais a longo prazo, que se vai construir, portanto, um cais para a Preguiça. Então, são essas duas situações que nós vamos ter que avaliar nos próximos dias e levar ao Governo uma proposta concreta para decisão no quadro emergencial
e no quadro de longo prazo. E qual é o valor dos estragos? Tem uma ideia? Não podemos ter, não temos ideia do valor. Eu só sei que o investimento de alargamento, e foi-me dado por pessoas, portanto, muita gente estava lá a acompanhar a nossa visita, foi-me dado por pessoas residentes que acompanharam a construção na altura, disseram que o investimento na altura custou 26 mil pontos. Não tenho documentos comprovativos, mas não sei se essa avaliação que estamos a fazer para uma intervenção de emergência vai ser esse valor, não posso confirmar. Está certo, Sra. Ministra. Agradecemos a sua colaboração aqui no Jornal da Noite e boa estadia em São Nicolau. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Prosseguindo com o nosso jornal, a direção da região sanitária Santiago Norte reúne no Hospital Regional de Santa Rita Vieira delegados da saúde e os técnicos de várias estruturas da região para, em conjunto, traçarem e analisarem os casos de aumento da dengue em Santiago Norte. Numa altura em que o interior de Santiago registra cerca de 920 casos acumulados da dengue, o diretor da região sanitária reforça o alerta para os cuidados relativamente ao cenário epidemiológico ao nível da região norte do país. Domingos O aumento de casos da dengue mobiliza os delegados da saúde, assim como os profissionais da saúde do Ministério, para implantar ações de combate ao mosquito transmissor e ao enfrentamento do vírus em todas as localidades do interior de Santiago. O objetivo desse encontro reúne todo um conselho técnico de todos responsáveis da região sanitária Santiago Norte, onde não tem todo delegado de saúde e direção do hospital, para fazer uma análise de situação da epidemia de dengue no país e sobretudo na nível da região, e cada município mora que está estratégias de enfrentamento, mas que nos aplica medidas orientadas por nível central para hoje se não está conseguindo de controlar a situação de dengue o mais rápido possível. Então o objetivo é que ela faça análise de situação para hoje e não também enfrenta a dengue e onde que não pode melhorar para não poder terminar com a epidemia o mais rápido possível. A expectativa é que a campanha continue a mobilizar cada vez mais a comunidade da região, contribuindo para impedir o avanço da dengue e que se torne uma ação permanente, numa altura em que se registra cerca de 920 casos acumulados da doença. A situação de dengue nesse momento não tem número de casos acumulados de total até agora, não tem a nível de todos os municípios somatório, 920 casos, onde que tem municípios que têm aportado mais casos, ou seja, esses dados acumulados de todo este tempo de epidemia. No municípios que estão com mais casos, é caso Santa Cruz, por exemplo, tem 275 casos acumulados até agora ali, e tem Santa Catarina tem 42 casos, São Salvador do Mundo tem 15 casos, enfim, a situação é mais ou menos em que lá, então, luta pela população para ajudar no combate à dengue, evitando a acumulação de água, evitando todas as possibilidades onde que não pode ter contato com o mosquito, ou seja, aí não te recomendo para pessoas usar repelente ou para usar dentro de casa, fazer para flitar a casa, fecha a porta, para evitar todas as possibilidades que o mosquito pode entrar dentro de casa, tendo em conta que o mosquito pode ser infectado e pode infectar pessoas. E para contrariar esta tendência e preservar medidas de segurança às famílias, o diretor da região sanitária Santiago Norte reforça o apelo ao cumprimento rigoroso das recomendações emitidas pelas autoridades. Continua a reforçar atividades no terreno para evitar o acúmulo de água dentro de casa e à volta de casa, ou seja, evita tudo o que é água que pode facilitar a criação de mosquito. Também, quando a pessoa está doente, deve procurar serviço de saúde o mais rápido possível para poder receber aconselhamento médico e para não poder controlar a situação e para nunca ter óbitos ligados à dengue. Não, ainda nunca tive um caso de óbito, graças a Deus, a situação está tranquila. Casos de surgimento da dengue em Santiago Norte juntam os vários profissionais da saúde, no sentido de traçar estratégias eficazes de combate à doença que preocupa as famílias, sobretudo das localidades do Cotelinho, no concelho de Santa Cruz, e em Chombom, no município de Tarrafal de Santiago. E na praia, a Câmara Municipal deu início nesta segunda-feira a uma campanha de sensibilização e divulgação de informações no sentido de mobilizar as populações a seguirem os cuidados e regras de prevenção da doença da dengue que assola o país com grande incidência na capital. No arranque da campanha na zona de Ponta d'Água, o presidente da Câmara, Francisco Carvalho, disse que a autarquia está engajada
em parceria com as autoridades centrais e a sociedade civil e quer contribuir para se eliminar os focos de mosquito e eliminação da doença. O agente Teixeira esteve em Ponta d'Água e traz a reportagem. Responsáveis da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e demais membros da autarquia da capital, trajados com t-shirt branca, com dizeres Praia de Nós Todos Sem Mosquitos, andaram pelas ruas e de porta em Ponta d'Água, levando a mensagem de sensibilização. A equipa camarária foi liderada pelo presidente da Câmara, Francisco Carvalho. Tem uns medidas ali que não quer pedir tudo alguém para ficar a fazer. Que os recipientes que têm água para ficar tampado. Ninho está tudo tampado. O dia está tudo tampado. Está tudo tampado. Que os vasos lá na casa que tem planta, para pôr areia na pé, para pôr acumular, para o mosquito pôr caça, cor de põe. Cá está povo tchau. Ou nunca tem planta. Tudo tem planta, tem areia. Tudo conservado. Depois também, riba a casa agora, na cascalha riba a casa, nós limpa, nós subir lá de riba que nós limpa. Graças a minha casa que tem que fazer. Que tem que fazer, então nós ajudando. Gosto de agora, nós sabemos, gosto de agora, nós sabemos que multiplica a mensagem para passar para mais pessoas. Nós sabemos que esse pneu, que esse balde que tem água, que pode juntar, rabira a boca abaixo. Para mosquito caça de poió, para caça de poió. É para prevenir, para que mosquito para cobrir, para tampa, para barrer, para limpa. O mosquito pode. A coisa de está perigosa. Está perigoso, está mata para. Tem 3 baril, 4 baril. Nós estamos aqui as medidas, tapa tudo coisa para. Está na luta. Tem água. Assim, a mim tem um baril, mas sempre dá para que base na ele. Nunca tem tanque. Nunca cuida de saúde. Por saúde nunca tem, nem mais grande. Sim. E nem nós que estamos mais grandes. Mas a criança que tem grapinha é grande mais. Sim, é verdade. Só Deus. Para proteger, mano. Deus lá para me ajudar aí. Exatamente. Nós moramos que não apoio que as medidas que não estão. O presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, em conversa com populares no bairro de Ponta d'Água, onde a idilidade praiense deu início na tarde desta segunda-feira a campanha de sensibilização na luta contra a proliferação de mosquitos e prevenção da dengue. Nós estamos num exercício de seguir aquilo que é diretrizes de entidades que têm um domínio técnico, científico de situação. Que os bairros, onde essa é uma situação mais crítica, nos está a estar presente nesse primeiro momento, ali rapidamente, e depois para não continuar, para não alargar tudo que os outros bairros no município de Praia. É importante sublinhar, mas tem um conjunto de medidas que não tem sarta toma. Naquela reunião que nos faz quarta-feira, nos apresenta um plano de trabalho que não tem sarta faz 10 de novembro de 2023. Não tem um conjunto de trabalho, de ações de limpeza, de sensibilização, de romba pardoeiro, de elimina focos de acumulação de água, que não tem sarta faz 10 de novembro de 2023. Um plano escrito que não tem e que não põe na prática. Então hoje nos a fazer é um reforço. A Câmara da Praia iniciou a campanha de sensibilização com vista ao reforço das medidas de combate aos mosquitos e prevenção de doenças com destaque para a dengue, campanha que arrancou em Ponta d'Água. O grupo parlamentar do PSV, em jornadas centralizadas no fogo, disse que a saúde está de rastos e as evacuações são uma catástrofe. A deputada e porta-voz Eva Ortega considerou que houve um retrocesso no setor e o hospital passa por pressão por causa do elevado número de casos de dengue. Anabela Varela. O grupo parlamentar do PAICV considera que a situação do Hospital Regional São Francisco de Assis é preocupante por causa da falta de recursos humanos e não só. Num encontro com a administração, o grupo soube que se está a fazer um esforço para contratar mais profissionais. Entretanto, as evacuações de doentes é caótica, diz a deputada e porta-voz Eva Ortega. A evacuação é uma situação caótica, não por culpa do hospital, mas sim por culpa deste governo e da situação do NPS. Há um doente que espera a evacuação há quase 10 dias, não se consegue evacuar por falta de entendimento entre o NPS e a CV Interilha, que também neste momento deve estar com alguma dificuldade em termos de recebimento pela parte do governo. Essa situação não pode continuar. A ilha já teve um serviço de evacuação exemplar de avião, agora os doentes são evacuados essencialmente de barcos. Com o problema de transporte que este governo criou, a evacuação dos doentes é um catástrofe. A dengue veio dificultar ainda mais a situação do hospital, que recebe em média 40 doentes e nem todos são devidamente diagnosticados
por falta de testes adequados. Não temos um serviço de delegacia de saúde capaz, não temos um centro de saúde que foi prometido desde o início desta governação e todos os problemas vão parar ao Hospital Regional. E o Hospital Regional, neste momento, não está a aguentar toda essa pressão. Este governo já está cansado, este governo não está a trabalhar, já está sem fôlego. A saúde está de rastros a nível nacional. Não se pode permitir que este governo recebeu em 2016 o setor da saúde numa situação e 8 anos depois estamos em um retrocesso. Não, pelo menos que estivéssemos no nível que encontraram em 2016. O grupo parlamentar do PAICV visitou ainda o complexo Casa para Todos de Cobom, que 1 ano após a sua conclusão continua de portas fechadas. O grupo parlamentar diz que vai insistir para que a infraestrutura seja disponibilizada para as famílias de classe A. Nós vamos insistir com o governo porque é que, de um momento para o outro, resolveu alterar a classe, tendo em conta que a estrutura da casa é da classe A e devia ser entregue à Câmara Municipal, como fizeram noutros municípios, para ser entregue, portanto, às famílias carenciadas. A visita em São Felipe nesta segunda-feira terminou na Central Única, onde o grupo quis se inteirar do impacto dos investimentos feitos pelo governo anterior. Os eleitos consideram que há falta de manutenção e atualização de equipamentos e zonas que ainda estão sem eletrificação. O governo quer atingir 30% de penetração de energias renováveis até 2026 e 50% em 2030 e serviços públicos digitais acima de 80% em 2030. Tudo para se conseguir água e energia mais baratas e uma economia descarbonizada e de base digital capaz de exportar serviços ao exterior. Esses são os principais compromissos apresentados hoje na cidade da Praia pelo governo, no quadro de mais um orçamento sectorial com o tema Nação Digital, Ação Climática e Ambiental. Cândido Fortes. O Orçamento de Estado para 2025, cifrado em 98 milhões de contos, estabelece como uma das prioridades a aceleração da diversificação da economia, da transição energética, climática e digital. Setores que globalmente beneficiam de uma dotação orçamental de cerca de 500 milhões de contos, segundo o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, que no pressuposto de se atingir a duplicação do potencial de crescimento, preconiza. Garantimos uma nação digital, em que os serviços públicos sejam prestados de forma remota e de forma digital. Até 2030 temos que atingir valores acima de 80% em termos de serviços públicos digitais e 100% de serviços públicos críticos a serem prestados de forma remota. Depois temos uma economia cashless. Uma economia cashless é uma economia ancorada no digital que não precisa de notas e moedas para garantir as sanções económicas. E temos a informação para nós anteciparmos e para nós desenharmos melhores políticas públicas e temos toda a informação para a cobrança de impostos e depois a gestão económica e financeira. Toda uma economia de base digital ancorada no nosso Tech Park para que possamos ter um tecido económico construído por micro, pequenas e médias empresas para apoiar não só na governança digital, na economia digital, mas também produzir serviços e bens a partir de Cabo Verde e exportá-los para o continente africano e para o mundo inteiro, criando empregos qualificados, bem remunerados para os nossos jovens. Tudo para se conseguir também água e energia mais baratas e uma economia descarbonizada. Olavo Correia estabelece as metas. A nossa meta é atingir em 2026 30% de produção de renováveis, em 2030 50% de produção de renováveis e em 2050 e 40 mais de 80% de produção de energia renováveis, para termos uma energia mais limpa, uma energia mais barata e uma energia menos dependente de fontes externas. É realista, é ambicioso, mas é realista. É mobilizarmos recursos públicos e privados, termos uma boa governança e sentido de escala, porque sem escala não haverá impacto. Precisamos de uma energia mais barata para termos uma água mais barata, para a água e para o consumo humano, e depois temos uma economia circular, para que possamos ter, daqui a 2050, uma economia descarbonizada, ancorada na transição energética, na economia, na mobilidade elétrica, mas também numa economia circular, para que possamos dar um exemplo ao mundo enquanto Cabo Verde como uma economia sustentável. A conferência para a apresentação do orçamento sectorial com o tema Nação Digital, Ação Climática e Ambiental contou com a participação dos ministros da Indústria, Comércio e Energia e da Agricultura e Ambiente. Integra-se no âmbito da realização do ciclo de conferências sobre o Orçamento de Estado para o ano 2025, que esta tarde prossegue com uma conferência subordinada ao tema Infraestruturar para valorizar o território e aproximar pessoas e mercado no contexto do Orçamento de Estado 2025.
E o Governo prevê um crescimento do Produto Interno Bruto para 2025 em 5%. Também a nota enviada à nossa redação, o Executivo cabo-verdiano, através do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, informa que a normalidade foi restabelecida no sistema orçamental e financeiro do Estado. Diz o comunicado que foi resultado do dedicado esforço e do comprometimento exemplar da equipa tecnológica e que, graças ao trabalho incansável, conseguiram superar os desafios que acometeram o sistema, garantindo a continuidade e a eficiência das operações financeiras do Estado. Jornalistas estão a ser capacitados em jornalismo político e cobertura eleitoral com vista a garantir uma cobertura eficiente das eleições autárquicas deste ano em Cabo Verde. Verdade, equidade e isenção na mediação jornalística serão os pontos fundamentais a serem abordados, adianta a formadora do Senjor, Graça Picão, que diz também que durante a semana a questão de desinformação disseminada, sobretudo por via das redes sociais, será analisada. Edneia Barros. A Academia RTC organizou a participação no âmbito da sua parceria com o Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, Senjor, mas é também aberta a profissionais de outros órgãos de comunicação social. É uma forma de preparar e atualizar os jornalistas para a cobertura das eleições, diz a formadora Graça Picão, destacando os pontos fundamentais que devem ser observados no exercício da mediação. Primeiro a verdade, depois também a equidade e a isenção perante a cobertura de qualquer ato eleitoral, sempre sem esquecermos um outro ponto que é nós jornalistas somos os mediadores, temos a obrigação de transmitir a mensagem política, mas sem esquecer também o escrutínio que devemos fazer dos atores políticos e do compromisso que eles têm perante o povo que os elege. E isso é um desafio muito difícil, muitas vezes, numa era, sobretudo, em que, para além de nós que somos mediadores com um código deontológico, com regras, entrarem neste circuito da informação, as redes sociais que, basicamente, não têm regras, ou pelo menos não são conhecidas, não são rígidas, não têm de ser observadas e entram muitas vezes quase em pé de igualdade com os órgãos de comunicação tradicionais. A formação abarca jornalistas de todas as delegações da RTC, afirma a presidente do Conselho da Administração. Karine Miranda frisa que o que se quer é garantir maior qualidade na cobertura jornalística das eleições. É capacitar os jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação social para uma cobertura eleitoral ativa, eficiente, ética, isenta, de forma que o público possa, no dia das eleições, tomar decisões, escolhas, com base em informações esclarecedoras. São turmas de 20 jornalistas, teremos uma turma de manhã, uma turma à tarde. Esta semana será na praia, na próxima semana em São Vicente. E não só os jornalistas da RCV e DCV, mas também dos diferentes órgãos de comunicação social do país. À margem do início da formação de jornalistas, um protocolo foi assinado entre a RTC e Infopress para o reforço das sinergias, troca de experiências, informações, documentos e partilha de meios. O ato da abertura contou com a presença do secretário de Estado para a Comunicação Social, Lourenço Lopes. E quando são neste momento 19 horas mais 23 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 14 de outubro de 2024. Só nos resta desejar aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Nós voltamos amanhã às 15 horas. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.